Hoje, a sorte fortalece aquele que tenta. Vamos trabalhar com duas situações: a mente fixa e a mente em desenvolvimento. No século XXI, a ciência afirma que nosso cérebro ele é plástico. Ele não é rígido, como se acreditava que o cérebro fosse rígido, né? No século passado, as pessoas que têm ideias fixas e aí o seu cérebro, para neurociências, não progride, não cresce, não tem elasticidade. E as pessoas que têm uma mentalidade em desenvolvimento. Essas que têm mentalidade em desenvolvimento, seu cérebro está sempre em expansão. E é isso que a gente quer hoje dar o tchan, entender o que é isso. Tem coisa pior do que ideia pré-formada. Tal do pré-conceito. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático. Eu acabei de fazer uma prova. A velha Juliana estaria arrasada agora. Por quê? Porque eu tirei a média mínima, 7, na prova da faculdade. Só que eu não estou arrasada, porque a nova Juliana, ela entendeu por que ela tirou 7. A velha Juliana ia ficar aqui se lamentando. Daí eu estudei tanto, e eu estudei, tá, gente? Estudei pra caramba. Figurino, fiz resumo, li, escrevi, li de novo, tiquei, fiz tudo que diz que se deve fazer para se entender. Mas sabe o que aconteceu? Fui fazer a prova e durante a prova eu fiz um monte de outras coisas. Eu poderia ter consultado as respostas, poderia, porque o professor não está aqui, não tem ninguém me vigiando. Mas eu não quis, porque eu sabia que eu tinha capacidade para fazer a prova. Mas aí eu caí. Hoje, a maioria do planeta cai, se não quase que 90%, de fazer tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele não consegue muitas informações ao mesmo tempo. Lamentar é a prática de quem tem a mentalidade fixa. É aquele que vai dizer para si assim: eu nunca consigo, eu sou um perdedor mesmo, as coisas nunca dão certo para mim. Então a neurociência diz que as pessoas que se lamentam, elas têm a mente fixa, seu cérebro não expande. E a neuroplasticidade é justamente ao contrário disso. A neuroplasticidade são as pessoas que diante de uma situação dessa faz a leitura que eu fiz hoje. A nova Juliana tirou 7 na prova e eu falei: ótimo, maravilha. Por quê? Porque eu errei 3 questões. Uma eu erraria mesmo, tá? Porque quando eu fui ler o comando de correção, uma eu realmente não sabia mesmo. Agora 2 eu errei por falta de atenção, gente. Ao mesmo tempo fazendo prova e fazendo um monte de coisa. Aí ele quer dirigir e atender o telefone. E para piorar, muitas vezes, vai que o telefone é até uma situação que deixa ele nervoso, alterado, alguma coisa que aconteceu com algum parente, é algum problema. E aí não dá para você, além de ficar estressado, nervoso, ler uma mensagem e ao mesmo tempo dirigir, é dizer pro teu cérebro: ei, cara, fica doido aí, bicho, porque eu tô malucão aqui. O cérebro precisa de rotina e foco. As pessoas caem em golpe porque você está desorientado, cabeça cheia. Aí uma pessoa te liga, às vezes tu nem tem filho, mas tu tá tão desorientado, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que você não tá focado, você tá fazendo 1001 coisa, que o cara te liga, bota uma criança para chorar no telefone e você cai no golpe. Você passa até ter filho naquela hora, sabia?
De tão desordenado que estão os teus pensamentos. Concentração. Você precisa fazer uma coisa de cada vez. Desacelerar. Eu sou polivalente, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu já fui assim. E eu achava o máximo eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desacelerar. Então você cai, você paga uma conta errada, você manda um Pix errado, você manda um valor errado, você vai ao supermercado, você compra além da conta. Por quê? Porque está tudo desordenado. Você vai muitas vezes, não sabe nem o que vai comprar. Compra, quando você chega em casa, que você percebeu, você comprou uma manteiga, você tinha uma na geladeira. Tudo isso por conta de uma coisa chamada obesidade cerebral. O problema é que no mundo moderno, as pessoas ficam na frente das telas recebendo muita informação. E não é a quantidade de informação que faz a pessoa adquirir conhecimento. Porque o cérebro não processa informação demais. Você perde tempo. Você deixa de fazer as suas coisas. Você deixa de construir a sua vida. Você deixa de estudar. Você procrastina a sua vida literalmente, assistindo a vida alheia. E o pior de tudo, gente, informação não é conhecimento. Aquilo que eu tenho que fazer. Eu não sou, não sou aquela pessoa que fico aqui sentada, Senhor, Senhor, esperando que amanhã o pão venha na mesa. Eu sou uma pessoa crente, eu creio, mas eu tenho uma postura crítica diante da fé. Aquela postura assim, que eu faço a minha parte, Eu faço a minha parte e sei que Deus vai abrir meus caminhos. Mas eu não fico esperando Deus abrir meus caminhos, entendeu? Minha conexão com Deus é por aí. Eu vou trabalhar, eu vou ter clareza nos meus negócios, eu vou ter conversas francas com as pessoas, combinados claros, justos, porque as conversas têm que ser justas, Mas eu faço a minha parte, eu sou dessa ideia de que eu faço a minha parte. O material do Instituto, ele está lá na página do Instituto, onde eu estou construindo o método, tá? E ele começa justamente focando aí, na neuroplasticidade, nessa questão do desafiar-se. Gente, a gente aprende se desafiando, tá? Quem não se desafia, quem faz, diz a ciência, que quem faz a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, esse cérebro, ele não vai se expandir. Olha só. Se você compra todo o tempo no mesmo supermercado, muda essa rotina. Por quê? Porque quando você vai ao mesmo supermercado, o seu cérebro já fica condicionado. Ele sabe os lugares dos produtos. Muitas vezes já sabe até os valores, dependendo da frequência com a qual você vai. Então, esse cérebro não está sendo desafiado. Então, troque os lugares de compra de vez em quando. Não compre sempre no mesmo lugar. Para o teu cérebro não criar rotina e se sentir desafiado a novas formas mentais, trabalhar, os neurônios trabalharem. Os neurônios, gente, são as células nervosas. E quando você desafia ele, coloca ele em conflito, você aprende. Aí, detalhe, esse conflito não é briga, tá? Esse conflito é você, por exemplo, mudar a rotina, não fazer as mesmas coisas todo dia do mesmo jeito. E qual é o legal disso? O legal disso é que acho que todo mundo conhece alguém com Alzheimer, O que é o Alzheimer? É justamente o cérebro que, em vez de expandir, ele vai fechando.
ele vai diminuindo, ele vai morrendo. E o nosso cérebro, ele comanda tudo na gente. Ele comanda a fala, a memória, as ações, os pensamentos, as emoções. A ciência sabe agora até que as nossas emoções, elas não são do coração, elas são neurais. Mudem suas rotinas, desafiem seus cérebros. De que sentido? Não vá aos mesmos lugares todo o tempo. Não faça os mesmos percursos. Pega uma rota diferente. Para o teu cérebro pensar para onde você tem que ir. Isso você está treinando ele, está desafiando ele, está criando um conflito para ele pensar. Vai ao supermercado, tenta ir sem lista de compra. Por quê? Porque você vai forçar a mente a lembrar do que você precisa comprar. Evita usar o Waze. Usa o Waze, que é aquele aplicativo de locomoção, quem dirige muito carro. Usa o Waze quando realmente não der mesmo para você se locomover sem ele. Um mapa, sabe? Sem o Google Mapa, para desafiar o teu cérebro a expandir. É o cérebro que, diante de um desafio, ele não se diz assim, errei, eu sempre erro. Não! Veja o erro como um desafio. Aonde eu errei? Por que eu errei? Desafia a tua mente a pensar onde você errou. Então, o nosso cérebro, ele aprende com desafio. Olha, vocês sabem uma forma da gente aprender legal? Perguntando. Não é fixo. No século passado, as pessoas, a ciência acreditava que a gente nascia com, por exemplo, 100 neurônios e morria com 100 neurônios a menos. Plasticidade neural é justamente a capacidade de regeneração do cérebro. Para isso, tem muitas formas de você manter esse cérebro ativo. Atividade física, musculação, treino, leitura. Mudem até os lugares de passeio de vocês. Não vão aos mesmos lugares, se desafiem. Tem tudo a ver com isso aqui, com desenvolvimento neural. Convencer meus medos, parar de fazer as mesmas coisas, de ir aos mesmos lugares, até mesmo de estar, às vezes, com as mesmas pessoas. Não é que a gente vai abandonar nossos amigos, não é isso. Mas se provoquem a ir a lugares diferentes, a ouvir coisas diferentes, interagir com conversas diferentes. Não é brigar, gente. Quem briga é quem tem ideia fixa. Conceito pré-formado das coisas, que não se põe a pensar. Quem se põe a pensar não fica discutindo besteira, porque não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu penso assim, eu ajo assim. É você sair dos seus conceitos fixos, das suas verdades. É tentar entender por que o outro tem aquela ideia. Está cheio de verdade que não é verdade. E aí a gente discute com o outro, briga, defendendo uma verdade que às vezes é uma grande mentira. É só uma ideia fixa que você tem, de um pensamento fixo, de achar que as coisas não mudam. Tudo muda. E quem não muda é uma pena. Porque, olha, quem não muda não cresce, não se desenvolve. É a síndrome de Gabriela no século XXI. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Um monte de Gabrielos e Gabrielas por aí. Pessoas, para a ciência, elas têm mentalidade fixa, não se provocam e elas têm crenças que não as deixam crescer, superar como pessoa.